Olá, meus amigos, que beleza! Um excelente dia para todos vocês e eu tenho certeza que você está feliz. Claro, meu amigão, claro! De virada é mais gostoso vencer o Vasco da Gama. 2-1 na Arena Fonte Nova e vários jogadores se destacaram, meus amigos. E claro, a gente vai bater um papo bem legal nas nossas lives também para falar um pouco mais do jogo do Esquadrão de Aço contra a equipe do Vasco da Gama. Eu queria mencionar o jogador Jacaré. Ele foi escolhido na TV aberta, na Globo, como o melhor jogador na partida em voto popular da galera. Tem carisma o Jacaré. Embora tenha outros jogadores também que fizeram um bom jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Mas me chama a atenção a questão do Jacaré. Eu acompanho o Jacaré desde a época que ele chega no Ceará, beleza? Então, dali em diante, a gente já começou a acompanhar o jogador. Eu queria fazer uma pergunta para ele se é o melhor momento dele, porque eu não me recordo de um momento do Jacaré tão bom quanto agora, né? O melhor momento do Jacaré, pelo menos no Bahia, posso dizer para você com certeza que agora, né? Você também, torcedor, que acompanha o jogador no Bahia. Confesso para você que eu não me recordo de um momento do Jacaré tão efetivo assim, até como titular, meus amigos. Ó, no Bahia, ele passa o melhor momento, sem dúvida, e começou agora. O Jacaré, na escalação do Bahia, nas últimas 3 escalações, ele é o titular do Esquadrão de Aço. Então, vou mostrar na tela para você o jogo de ontem, por exemplo, contra a equipe do Vasco da Gama, Jacaré e Davó. No jogo do Bahia contra a equipe do Londrina, fora de casa, empate 1-1, o Jacaré jogou novamente junto com o Davó. Tá aí para você. Você está observando aí Jacaré e Davó novamente. E nós temos no jogo do Bahia contra o Ituano, Jacaré, Rodalega e Copete. São os 3 últimos jogos do Bahia com o Jacaré titular. Só para tirar uma dúvida com você, no jogo contra o Sampaio Correia, o Jacaré esteve no banco de opções. O titular foi o Copete, o Igor Torres e o Rodalega. Depois disso, só deu Jacaré no ataque do Esquadrão de Aço e ele vem com o Davó nos últimos 2 jogos, né? Jacaré e Davó fazendo esta parceria. Então, em termos de momento no Esporte Clube Bahia, é o melhor momento do Jacaré, sem dúvidas, e ele vem se efetivando como titular do esquadrão. O Enderson falou ontem na entrevista coletiva sobre o Jacaré. Eu deixei o trecho naqueles recortes que eu faço, né, para fazer uma redução ali na entrevista coletiva, que geralmente são entrevistas de mais de 20 minutos. Eu fiz o recorte e deixei. Se vocês quiserem assistir, meus amigos, Jogador e Arrebenta na entrevista coletiva, tem 4 pontos, na qual o Enderson trata e fala sobre o Ricardo Goulart, que está aí na tela, sobre o jogo contra a Ponte Preta, Matheus Bahia e Jacaré, e ele confia nesse atleta para os demais jogos. Números do Jacaré estão aí na tela também. Mapa e número. O Jacaré tem 3 gols do Esquadrão de Aço. O Jacaré também tem 2 assistências, toca em média 25 vezes na bola. Isso daí é uma média, beleza? E o Jacaré vem fazendo alguns jogos interessantes, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, né? No primeiro jogo na estreia. Fez um bom jogo contra o Náutico também, no início ali no primeiro turno, contra a Ponte Preta, naquele passe, ele entrou muito bem no segundo tempo. E a gente sabe muito bem que o jogador ele tem momentos de altos e baixos até dentro do próprio jogo. Uma coisa a gente não pode questionar é a vontade, né? O jogador se destaca muito pela vontade de vencer, né? Não tem bola perdida para Jacaré. Ele sempre está ali buscando o seu melhor momento dentro do jogo. Agora, é claro que ele tem um índice de erros maior do que acertos. No entanto, ele já vem melhorando nessa performance também, né? Ele já vem tendo um índice de assertividade maior. A torcida do Bahia gosta do Jacaré, voltei a falar, né? O Jacaré, ele tem um carisma nato dele. No entanto, o Jaca, agora se firmando, ele vai precisar de alguns pontos importantes para simplesmente chegar até o final da Série B sendo titular. Dá para ser, Wendel? Dá. Talvez a questão física não permita, mas ele se firma agora, em um momento em que o Enderson procura, né? Os jogadores do ataque. O Enderson tem noção da linha de 4 dele, da defesa, ele também tem a noção da linha de 4 dele no meio de campo, embora ele venha fazendo algumas mudanças ali. O Goulart já está chegando como titular, o Rezende perdeu espaço como titular, mas não no jogo, né? O Rezende sempre vai ter que entrar, mas o Mugni, o Patrick e o Daniel estão firmados na equipe do Enderson, e no ataque ele buscava sempre um ponto ideal. Me parece que ele
tem um olhar para o Davó e para o Jacaré. A não ser que surja um Caio Vidal muito bem, né? Um Ítalo muito bem que estreou, mas na minha opinião, por enquanto, ele vai encontrar em Jacaré e Davó a melhor formação para o ataque em um 4-4-2, beleza? Nós temos aqui o seguinte, meus amigos, eu elenquei alguns pontos importantes para o Jacaré. Ele precisa de sequência, né? Eu acredito que a sequência está formando o jogador. É o terceiro jogo que ele entra como titular. Ele tem a questão de. Ele tem que quebrar um mito que é o Jacaré de segundo tempo. Eu mesmo, por exemplo, sempre falei sobre isso, né? Que o Jacaré é um jogador específico de segundo tempo, mas me parece que ele vem mostrando que ele tem potencial para mais, pelo menos para mais minutagem, entrando como titular agora, e talvez o Jacaré possa sim se firmar como titular do Esquadrão de Aço. Ele precisa de sequência. Após a sequência que ele já está tendo, o Jacaré precisa se concentrar no jogo. Muitas vezes o pessoal confunde o Jacaré que se desconecta da partida com o Jacaré malucão, né? Pô, Jacaré malucão, velho. A torcida sempre fala isso, né? Só que na realidade pode ser ali a concentração do jogo, né? Alguns jogadores se concentram, conseguem permanecer muito concentrados no jogo. Outros jogadores escapolem um pouco e precisam retornar para o mundo real do jogo. Talvez Jacaré tenha isso, né? Se desconcentra um pouquinho, se perde, e aí quando tá com a bola no pé, ainda não encontrou a melhor movimentação dos atletas, ele ainda está se conectando. Então, cada vez que o Jacaré se concentra mais no jogo, e eu dou um conselho para ele nisso, que é importante, cada vez que ele se concentra mais no jogo, ele consegue se firmar mais. Por quê? Força de vontade ele tem, velocidade ele tem. Ele tem uma visão de jogo de passe também, e a gente pode citar o gol da Ponte Preta, naquela que ele entra em penetração, recebe o passe do Gregory, e aí dá assistência para o gol de Davó. No lance do outro gol de Davó também, no passe do Ricardo Goulart, ele percebe a movimentação do Ricardo Goulart, espera o Ricardo passar e dá o passe certeiro para o Ricardo Goulart dar o passe para o Davó. Então, ele concentrado, ele tem um bom aproveitamento. Ele precisa estar conectado ao jogo o tempo todo. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas a evolução do Jacaré passa por isso. A questão física ele vai precisar muito, né? Porque o Jacaré precisa de velocidade, o Jacaré precisa de força física. Então ele tem que estar muito bem preparado para o jogo. O jogo dele depende muito da questão física. Muito, muito mesmo da questão física. Então ele tem que estar sempre bem preparado para entrar na partida. Estando bem fisicamente é difícil. O Jacaré tem velocidade e na Série B a galera vai ter que marcar bem. Confiança, fundamental. Confiança. Sequência de jogos, se concentrar na partida, estar bem preparado fisicamente, ele vai ganhar confiança. E aí tem aquela palavra do técnico, o grupo confiando nele, a torcida é importante confiar nele também. E meus amigos, eu digo para vocês sinceramente, tem tudo para ser titular do Bahia até o final da Série B, tem tudo. 2023 é outra história, mas o momento é do atleta e a gente tem que aproveitar isso para poder falar, para poder parabenizar também, porque é um atleta que nós precisamos muito, então elevar a moral dele é importante, beleza? Então eu quis gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho do Jacaré, que ontem teve um jogo difícil, não foi fácil para ele no primeiro tempo, o Bahia jogando sempre do lado direito com a saída de bola com o Massinho, a bola sempre ia para ele, o Vasco da Gama praticamente dobrou a marcação no Jacaré, ele ficou na linha praticamente, alargando a equipe do Vasco, mas mesmo assim ele estava bem marcado. Depois do jogo, no desenrolar do jogo, a equipe do Vasco começa a desencaixar, o Bahia começa a pressionar, o Bahia cai um pouco de intensidade depois que toma o gol, e o Jacaré vai aparecendo, fez jogadas de efeito ontem, né? Drible debaixo das pernas, chapéu. Então ele apareceu muito na partida por conta também desses lances que chamam a atenção da torcida e todo mundo gosta, eu gosto, né? Lances de efeito a gente adora, né? Então o Jacaré ontem fez, e não fez pouco não, fez muito, se não me engano foram 2 bolas embaixo das pernas do adversário, deu chapéu, então isso daí anima o torcedor e dá confiança ao atleta. Então, meus amigos, melhor momento do Jacaré no Bahia, com certeza, eu acredito que seja o melhor momento dele no futebol. Eu não vi o Jacaré jogar no Caucaia, por exemplo, né? Vi no Ceará. Depois ele teve um momento ruim, se machucou, demorou para se recuperar, mas agora no Bahia ele vem encontrando o momento. Que bom que é no Bahia, que bom que é no momento da reta final, né? E a gente precisa de muitos jogadores que estejam muito bem na reta final. Um deles pode ser esse daí que tá na tela. Cadê, ó?
Pode ser este que está na tela. A gente vai precisar muito dele e do Davó. Davó perdeu alguns gols ontem, mas com certeza ele vai ter outras oportunidades para emplacar. Já mostrou que pode. E o Jacaré está aparecendo. Então, meus amigos, tá aí sequência, concentração, físico e confiança. Nós vamos ter, um jogador muito bom para a nossa reta final aí, para justamente poder incomodar pelas pontas, beleza? Meus amigos, esperamos agora que o momento permaneça, né? A gente está falando de ser humano. De repente ele não faz um bom jogo, cai por tudo por terra, não. Vamos aguardar. Volto a repetir, nós estamos falando de ser humano, que fez um bom jogo contra o Vasco da Gama, mas no jogo contra a Ponte Preta, vamos assistir, vamos ver. E se não estiver bem, a oportunidade tem que ser dada. É o que eu falo, sequência. Potencial já mostrou na Série B que pode ser titular do Esquadrão de Aço. Meus amigos, jogador e arrebenta, tá bom no like? Vamos likezar todo mundo aí? Se inscreve no canal, compartilha o link, meu amigão. Quero ver todo mundo fazendo o canal ainda, meus amigos, crescer. Somos mais de 3.600 inscritos, uma família grande já, né? Que beleza, a família não para de crescer. E claro, com a sua ajuda, iremos crescer cada vez mais. Um forte abraço, valeu!